Hello, hello, hello! Hoje, continuando a história, a novela dos teclados eletromecânicos, eletroacústicos, eletromagnéticos, os teclados eletrizantes, estamos já no final do século XIX, quase entrando para o século XX, que foi quando Tadeusz Cahil entrou com a patente do Telharmonium, ok? Eu não vou me aprofundar sobre a história do Telharmonium, e sim pelas características do Telharmonium, que são incríveis, porque é exatamente o que veio a ser depois o Hammond, tá? Vocês conhecem o Hammond, né? É um órgão caseiro, né? Um móvel, né? Como esse aqui, assim, né? Tem os dois teclados. Seria basicamente isso. Porém, a parte das teclas, tudo ok. Era o teclado normal. Só que as Tone Wheels do Hammond, que são desse tamanho, quando o Tadeusz Cahil criou o Telharmonium, a princípio ele estava numa briga assim. Ele primeiro, o que aconteceu? Em 1874, tá? 20 anos antes, o Elisha Gray tinha criado o telégrafo musical, né? Então aquilo lá foi já uma revolução. O Elisha Gray era um gênio, um gênio. E o Tadeusz Cahil falou assim, não, mas não é legal porque o som não é potente, o som é fraquinho, e não é tudo isso. Eu tenho uma proposta muito melhor, e realmente tinha. Porque, lembrando, estava falando sobre o Hammond, né? As Tone Wheels. Só que as Tone Wheels do Tadeusz Cahil era desse tamanho, era um negócio desse tamanho, gigantesco. Aqui, ó, uma imagem do Tony Wheel do lado, pequena, do lado de um garoto. Cara, o negócio é o seguinte, o que a gente tem ali dentro de um Hammond pequeno, né, aquele pequeno, que para nós agora é grande, pequeno é um mini Moog, um sintetizadorzinho. Era uma sala inteira, aqui ó, uma sala inteira com 2 ou 4 Tone Wheels. Cada Tone Wheel era uma tecla. Gente, o negócio era gigante. Sabe por que isso? Porque não tinham amplificadores na época. Os sons tinham que ser gerados na força. Então tinha que ter muita potência sonora para o som ser emitido decentemente pela ideia do Cahil. Então o cara criou um super órgão. Teve que montar um prédio imenso, né, para comportar todo esse equipamento. O equipamento gastava muita energia, muita energia. Então, e não tinham, lembrando que não tinham amplificadores naquela época, eles estavam na época dos pré-amplificadores. E a ideia dele, a princípio, é genial, ainda bem que ele já fez isso, porque isso aí já deu um embasamento fantástico para a criação posterior do que viria a ser o Hammond, tá? Que depois a gente vai chegar lá. Então, eram as Tone Wheels, um órgão. Tone Wheels, ele já estava baseado já em estudos sobre a geração de ondas e combinação de frequências, né? Que é o que a gente encontra nas drawbars dos órgãos Hammond, né? Que são as frequências deixa eu ter, eu sempre estou com a minha colinha aqui, deixa eu ver se eu acho aqui as frequências. Aqui, ó. Por hertz, né? De 32 a 3072 hertz, ok? Então, então eles tinham a base das notas fundamentais, as terças e as quintas.
né? Que é exatamente o que a gente encontra nas drawbars dos Hammonds, né? Cara, então o cara já criou isso 40 anos antes do Hammond, né? Então é aquela coisa, nada surgiu do além, sabe? Ah, eu estou pensando em fazer um órgão, e eu vou fazer o órgão, e fez o órgão. Não, não é bem assim. Já vinha acontecendo há muito tempo, né? Lembrando que a peça fundamental disso foi o Elisha Gray, tá? Com o telégrafo musical, porque ali desmembrou várias coisas. Mas também é muito importante o Thaddeus Kyle, porque ele criou essas Tone Wheels, né? Que são essas rodas geradoras de tonalidades. Cara, isso aí é absurdamente insano. Insano, porque era gigante, era muita energia para fazer aquilo tudo funcionar, eram motores para fazer aquilo lá girar e girar e gerar sons. E para que ele fez isso? Ele não tinha como amplificar aquele negócio gigantesco. A ideia dele era de transmitir o som desse órgão, né, via telefone. Então, para qualquer lugar da cidade, já, todo mundo já assinando as linhas telefônicas, né? Então, assinaria também as músicas por telefone. Então, as pessoas estavam em algum lugar e colocava o microfone, o alto-falante do telefone e ouvia a música baixinho. Então, isso era insano, insano e genial também, obviamente, né? Porque isso aí deu uma base absurda para a criação do que virá muito em breve. Muito em breve. E não para por aí, ele criou esse sistema todo e ainda ficou anos e anos melhorando. Então teve o Mark II, Mark III, então o Telharmonium não parou por aí. Só que, obviamente, não deu certo, porque era muito caro, extremamente caro, e não teve esse retorno todo, né? As apresentações chegaram a ser... ele chegou a fazer apresentações em alguns lugares, né? Aliás, em alguns lugares não, no local onde ele montou, né? E então criou uma sala especial para ter os concertos com o Telharmonium e também transmitir isso. Só que era muita grana gasta e o retorno não foi tão bom assim. E obviamente não deu certo. E talvez se encontre alguns pedaços do Telharmonium por aí, né? É uma história um pouco até triste, mas fabuloso o que ele criou com com essa ideia da geração de tons com esses motores e rodas. Que a gente só vai saber de novo sobre isso 40 anos depois. 30 e poucos anos depois. 40 anos depois. Certo? A história de hoje é essa, né? E depois a gente volta com mais histórias sobre evolução dos teclados elétricos, eletrônicos, eletromecânicos, elétricos. Isso aqui tudo é elétrico. Certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Comenta aí, me digam se gostaram, se estão gostando, se não estão gostando, se isso é relevante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente vai ter trilhões de horas para falar sobre isso e eu acho que eu, velho, aqui não aguento. Valeu, gente!
Muitíssimo obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.